Até hoje você tem usado inteligência artificial do modo errado e eu vou te contar nesse vídeo que a maioria das empresas hoje não estão preparadas para poder colocar IA como o centro da sua empresa e do seu negócio. Algumas pessoas acham que usar IA é como colocar prompts ali aleatórios no ChatGPT, no cloud, e basicamente se você não tiver uma mentalidade para você construir processos de verdade, automações de verdade que vão mexer o ponteiro no final do dia, você tá perdendo tempo e dinheiro nessa operação. Nos últimos dias eu estava em Cannes Lions, lá na França, no maior festival de criatividade e tecnologia da Creator Economy. Convidado pelo Google e pelo YouTube, eu pude ver o que as maiores empresas de tecnologia estavam fazendo com inteligência artificial para poder aumentar a receita, gerar muito mais lucro e melhorar cada vez mais o seu marketing e o seu produto com IA. Eu vou te contar nesse vídeo aqui todos os bastidores que foi Cannes Lions nessa perspectiva de você pensar inteligência artificial como motor de aceleração para o seu negócio. Se essa é a sua primeira vez aqui, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Ed Souza, sou mentor e consultor de negócios. E nesse canal aqui eu falo sobre negócios e inteligência artificial para você vender mais e melhor. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se esse conteúdo fizer muito sentido e gerar muito valor para você a partir de hoje. Você lembra quando a sua mãe ia até o banco para poder recorrer a um boleto, para poder pagar lá no caixa eletrônico ou pagar até uma conta lá no lotérica? Depois de todos esses avanços tecnológicos, hoje a gente faz através do Pix um saque, uma transferência, um pagamento em minutos. E a mesma coisa nessa revolução da inteligência artificial. As empresas que não olharem para isso de forma adequada vão estar somente gastando tempo testando várias ferramentas e várias plataformas que não mudam o ponteiro da receita do seu negócio, como também gastando fortunas na hora de contratar tanto consultorias como também ferramentas de inteligência artificial que não resolvem o problema operacional da sua empresa. A primeira coisa é você olhar a inteligência artificial como copiloto e não como ferramenta. A gente tem diversas ferramentas aqui, eu tenho um vídeo aqui sobre as melhores ferramentas de IA que você pode ter no seu negócio, mas a grande verdade é que a inteligência artificial vem para ser o teu copiloto, o teu co-founder, aquele sócio que basicamente ele te ajuda a pensar e a desenvolver toda a estrutura de produto, de marketing, de vendas e processos da tua empresa. E eu preciso ser honesto com você aqui hoje. Se você não aprende o mínimo de inteligência artificial para poder implementar no seu negócio, você vai ser que nem os nossos pais, as nossas mães ali, que olhavam para toda aquela revolução da internet no começo e achavam que isso não ia dar em nada. Ou pelo contrário, você olha para IA, compra um monte de ferramenta, mas de fato não sabe o quanto de receita isso tem gerado para o seu negócio. Mas fica tranquilo, porque nesse vídeo aqui eu quero te trazer essa visão e essa mentalidade. Eu quero que você saia desse vídeo aqui entendendo até o final como deve ser a mentalidade de um verdadeiro founder quando ele implementa IA no seu negócio. Se você entende que IA não é mais tendência, mas é uma nova forma de você construir negócios, você começa a disparar na frente dos seus concorrentes. Isso eu vi muito acontecer no marketing digital. Anos atrás, eu fui um dos pioneiros vendendo serviço de marketing digital e eu lembro que a maioria das pessoas achava que era golpe, achava que era uma coisa que ia passar, uma coisa que não ia pegar. E nos últimos meses a gente viu a inteligência artificial mudar completamente a forma das pessoas utilizarem as ferramentas, sejam redes sociais, sejam comprar na Amazon, sejam fazer algum tipo de negociação através de um processo de vendas. Então, quando você entende que IA não é tendência, você deixa de utilizar IA para poder fazer melhores planilhas no Excel ou ferramentas que transformam a planilha do Excel num aplicativo, você começa a enxergar IA como uma aceleradora dos seus negócios. E não, você não precisa usar IA para poder te ajudar a escrever e-mail, ou escrever somente o playbook de vendas, o teu time de vendas, ou de fato fazer ali um conteúdozinho, meu cara de ChatGPT. E eu quero que você entenda que nesse momento, empresas que comandam o mercado com inteligência artificial, eles colocam IA como centro. A gente está chamando isso de IA first. Não a IA como ferramenta, mas IA como estrutura. Quando você percebe isso, você olha para o teu negócio e entende ponta a ponta de como instalar inteligência artificial no teu marketing, nas suas vendas, nos seus produtos, no teu suporte, no teu RH. Quando a sua empresa ela é IA first, ela não necessariamente vira uma empresa de IA. Ela tuna a empresa, ela coloca muito mais motores nessa embarcação para poder acelerar muito mais rápido. Processos que antes eram burocráticos, agora ficam muito mais fáceis, muito mais rápidos, muito mais tangíveis e de melhor acompanhamento dentro do teu negócio. Então, quando eu olhava lá para o YouTube em Cannes e olhava ali os stands, os palestrantes e quem era a cúpula da liderança do YouTube para falar
sobre IA, a gente estava vendo a história sendo escrita mais uma vez próxima de nós. Então o que o Google fez? Ele começou a criar outras soluções, principalmente para poder ajudar os seus clientes a terem muito mais resultados. Seja no Gemini, seja no Search Console, seja no ambiente de pesquisa, no Google Ads e diversas outras ferramentas, como o Google Shop ou o YouTube Shop. Ferramentas que, quando ele colocou a IA para poder trabalhar e facilitar a vida do usuário, ele começou a acelerar muito mais ali toda a estrutura de processo comercial, processo de marketing. E aí o Google começa a ganhar projeção maior dentro do mercado de IA ao lado do ChatGPT e ao lado do Cloud. E o maior diferencial de você ter IA instalado no seu negócio hoje é porque a IA conversa com todas as pontas do seu negócio. Quantas vezes você já entrou naqueles atendimentos automáticos por chatbot, falava assim, digita 1 para isso, B para aquilo, C para aquilo, e você perdia a paciência porque era nada humanizado. Agora, se você coloca hoje uma inteligência artificial para poder atender os teus clientes lá no WhatsApp, você vai ver a grande diferença. Não é que você agora é uma empresa renomada em vendas pelo WhatsApp, mas você colocou IA dentro do teu WhatsApp para poder conversar com os seus clientes como forma de aceleração de receita. Aceleração para poder tirar aquele delay em que o lead entrava no teu funil e demorava ali, horas, dias, e muitas vezes você perdia aquele calor do lead que queria somente comprar de você naquele momento, e você acaba perdendo porque o teu vendedor, ele estava numa call, ele estava doente, estava acontecendo alguma coisa e ele não estava pronto para poder atender esse lead. Então, até alguns meses atrás, era onde eu encaixo a IA. Será que é no suporte, no marketing, nos produtos? Hoje é o que não pode faltar dentro da minha estrutura com inteligência artificial. Como a IA, ela pode me trazer dados mais rápidos, validações mais rápidas e estruturas mais rápidas para poder rodar isso. Marketing, vendas, suporte, produto, tudo passa pelo filtro da inteligência artificial. Porque no final das contas, a empresa que fatura mais alto, melhor, vende para mais clientes, não é aquela que se esforça mais ou trabalha mais. A grande virada de chave da inteligência artificial hoje não é sobre o esforço que você coloca, é trabalhar de forma inteligente. É você colocar IA para poder pegar todo esse esforço que você faz e colocar para ela poder fazer. E o resultado disso, mais clientes, mais margem, mais vendas. Imagina que você tem uma clínica, você é dono de uma clínica, e você contrata uma recepcionista. Essa recepcionista, ela não sabe nada de vendas, ela sabe o quê? Recepcionar cliente. Bom dia, boa tarde, boa noite, conversar no WhatsApp, mas de venda e de conversão, não conhece. E depois você tem a secretária, e depois você tem a pessoa do lanche, a do café, você tem um social media, um gestor de tráfego, você tem muitas pessoas dentro dessa clínica, mas poucas estratégicas. E já começa pelo grande problema da secretária ou da recepcionista não conseguir converter as vendas muito bem lá no WhatsApp, porque de fato ela não sabe vender. E hoje a inteligência artificial, ela tem todo o conhecimento de um PhD em vendas. Basta ela ser usada de forma correta para construir o processo comercial que você precisa. Só que no meio de tudo isso, tá você como empresário tentando atender um paciente, tentando atender um cliente, e ao mesmo tempo aquele caos reinando na sua empresa, porque lá na ponta alguém não sabe fechar a venda. Essa é a mentalidade que eu quero que você tenha a partir desse vídeo aqui. O dono que tem uma empresa AI First é o dono que reage diferente a essa situação. Ao invés de uma secretária, ele tem uma IA que recebe os leads, responde os leads e vende para os leads. Quebra as objeções no próprio WhatsApp, já faz o agendamento do lead para você atender o seu cliente. Outra IA está criando o seu conteúdo, a outra IA está gerando o seu tráfego, a outra IA está fazendo o seu pós-venda. Imagina que você tinha agora 3, 4 funcionários e agora você tem um com várias variantes que fortalecem, potencializam e aceleram o seu crescimento, diminuindo o seu custo operacional e aumentando a sua efetividade e a sua margem de lucro no final. O papel do empresário, ele mudou agora na fase da IA. Ele não tem que ficar pensando na operação como ele pensava antes. Ele não tem que ficar pensando em gastar muitas horas treinando pessoas que muitas vezes vão ficar 2, 3, 4, 5 meses na sua empresa, e você vai ter que fazer um novo recrutamento. O novo papel agora de um founder, de um dono de empresa, é justamente olhar cada ponto do seu negócio e se perguntar: a IA consegue atender meu cliente melhor? A IA consegue quebrar a objeção melhor? A IA consegue vender melhor? A IA consegue fazer todo o fluxo do processo de pós-venda melhor? Porque quando você tem essa visão dentro da sua empresa, tudo começa a ser muito mais fácil, muito mais leve e muito mais lucrativo
por consequência de você não ter tantas pessoas dentro de um processo de venda, de atendimento comercial, que acaba dificultando a tua estrutura de negócio. Aqui o empresário, ele vira um arquiteto de sistemas. Ele vai entender toda essa visão e dar um zoom out dentro da sua estrutura para poder entender de fato onde é que a gente pode plugar IA para poder fortalecer ainda mais. Vou dar um exemplo aqui da minha empresa, o que eu faço hoje aqui, né? Tem até um vídeo aqui em cima sobre como eu tenho os meus agentes autônomos. São agentes que eu tenho no OpenClaw de forma autônoma, que eles atuam para mim como um copywriter, designer, gestor de projetos, vendas, marketing, etc. São 12 agentes que a gente construiu aqui na Mentory já faz muitos meses. E quando eu acordo, todas as vezes pela manhã, depois de fazer meu treino, tomar meu café, eu sento e vou conversar com os meus agentes. Todos os dias os meus agentes trazem o reporte do dia anterior, e no dia atual eu consigo entender quais são as decisões estratégicas que eu preciso tomar dentro do meu negócio. Existe muito empresário que acorda no meio do fogo cruzado. Não tem sócio às vezes e não tem ninguém ainda que tenha um pensamento estratégico para poder utilizar a inteligência artificial para ser motor de crescimento e de aceleração. Chegam na empresa, o caos está instaurado, reunião em cima de reunião, todas improdutivas, e toda uma estrutura de processos e pessoas que não combina com o estilo de vida que você decidiu escolher. Esse é o dono de empresa que a gente quer descartar hoje aqui. O dono de empresa de IA hoje, nesse modelo, nesse formato, ele tem que pensar em quais são as decisões estratégicas que a IA vai me trazer para poder tomar decisões que aumente o meu caixa, que aumente a minha receita, que eu consiga atrair mais clientes, que eu consiga aumentar o meu ticket e consiga construir uma empresa muito mais saudável e lucrativa mês a mês. Você começa a dar ordens para a IA e aí ela não reclama. Você falou? Ela faz. Só que se a tua mentalidade não estiver ajustada para isso, você corre o risco do teu concorrente ficar sabendo utilizar a IA muito mais rápido e acaba ganhando muito mais mercado. E é isso que não pode acontecer com o seu negócio. A visão de arquiteto do dono do negócio é entender quais são os pilares que você vai encaixar dentro da sua rotina, que a IA ela vai trabalhar em cima do operacional e você vai trabalhar em cima do estratégico. Ponto. Por isso que eu preparei um playbook totalmente gratuito de como eu utilizo inteligência artificial aqui na minha empresa, para que você possa começar a dar esses mini saltos ou mini passos para você construir de fato algo de verdade com IA first. Porque senão você vai ficar para trás, como aconteceu com os bancos, como aconteceu com diversas outras empresas que ficaram olhando o que estava acontecendo no mundo e não fizeram nada ou agiram de forma lenta. Esse vídeo aqui serve como um alerta para você que é empresário que não olhou para isso ainda. Eu sei que muitas vezes a sua rotina ela é cansativa, cheia de reuniões e cheia de caos. Mas quando você parou nesse vídeo aqui, você entendeu. Você não consegue acelerar quanto você poderia sem a IA. Redesenhe o seu sistema e coloque a IA como o cofundador, o copiloto do seu negócio, para te ajudar a tomar as melhores decisões para que você consiga crescer com mais ordem, com mais estrutura e com muito mais intencionalidade tecnológica para você conseguir crescer saudavelmente mês a mês. Se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê em breve. Até mais.